Boa noite para todos. Nós já estamos aí já no início da noite. É um prazer estar com vocês aqui nesta terça-feira, na verdade, nessa turma. Mais uma vez nós estamos aqui para lecionar uma matéria muito importante, talvez a mais difícil delas, por falar da biografia de alguns teóricos da psicanálise. Então, eu vou deixar a tela toda projetada, vocês só vão ver minha imagem no final da aula, porque o meu, o meu aplicativo do Zoom ele está tendo um problema. Quando eu saio da imagem, ele derruba o slide. Então, para a gente não ter esse problema, para aproveitar a aula, eu vou deixar o projetor dos slides aí na tela, tá bom? Então, quando for 19 horas, nós vamos encerrar a nossa aula e se houver interação, perguntas, sugestões, a gente pode interagir juntamente com vocês até às 19h30, tá bom? Então, muito obrigado por vocês estarem aí. E assim que os alunos forem entrando, eles vão pegando o percurso da aula. Por ser uma aula bastante extensa, a gente já vai iniciar a nossa aula. Lembrando vocês que estudar os teóricos da psicanálise, geralmente a gente não fala tanto da teoria dos teóricos. Geralmente a gente vai falar mais sobre a vida e obra desses teóricos. Então, hoje a gente não vai analisar os pressupostos, o entendimento, o que esses teóricos desenvolveram, quais são as suas complexidades teóricas. Então, a gente vai falar mais um pouco da vida mesmo, dos teóricos, vida, morte e obra. A gente vai ficar focalizado muito nisso, tá bom? Hoje eu escolhi aqui para vocês os teóricos, os principais teóricos. Eu escolhi, né, as escolas da psicanálise, que é a escola freudiana, a escola kleiniana de Melanie Klein, a escola também de Lacan, a escola de Winnicott e a escola de Bion. Eu só não coloquei a escola do self aqui, a psicologia do self, porque ela é um pouco mais complexa, ela é bem teórica, não é apenas um teórico, então, para não cansar, eu não coloquei ela, mas é bom depois vocês estudarem. Lembrando vocês que existem grandes teóricos da psicanálise que não fez uma escola na psicanálise, então eu não quis colocar eles. Por exemplo, o Jung, que foi um discípulo do Freud, que ele mesmo criou a sua própria escola, que foi a psicologia junguiana, então não coloquei Jung aqui. O Reich também, que ele mesmo criou a sua metodologia, eu não coloquei ele aqui também. O, o Abraham também, eu não quis colocar ele aqui. A gente também, um psicanalista muito importante, depois vocês podem estudar, mas eu não coloquei ele aqui por ele ter uma grande teoria, mas ele não fez uma escola a ponto de ser considerado uma das escolas da psicanálise, é o próprio Sandor Ferenczi. Então, é um teórico que vale a pena vocês estudarem. Eu coloquei aqui, hoje nós vamos estudar o Freud, nós vamos estudar a Melanie Klein, nós vamos estudar Winnicott e também Lacan e Bion. Então, esses daí é os que nós vamos focalizar neles. Lembrando vocês que nós vamos falar, claro, de forma resumida, mas isso daqui é um aperitivo para vocês fazer mais pesquisas sobre a biografia de cada um, tá bom? Então, feito esta introdução, esta colocação, nós vamos começar, então, para a gente estudar o primeiro teórico que não tem como a gente começar a falar sobre teóricos da psicanálise sem falar do pai da psicanálise, que é o próprio Sigmund Freud. Então, esse vocês podem observar, e não sei se vocês olhou o meu slide, eu dediquei mais páginas no Freud, porque
Não existe psicanálise sem entender Freud, sem entender a psicanálise freudiana e também nós vamos entender os próximos autores, como eles desenvolveram suas ideias em torno do Freud, como também eles discordaram do pai da psicanálise. Então tá aí. Sigmund Freud, 1856, ele nasceu em 1856 e morreu em 1939, já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ele era um médico neurologista, importante psicanalista austríaco, foi considerado o pai da psicanálise, ciência que estuda os processos mentais inconscientes para o tratamento das desordens neuróticas. Então, o Freud, em primeira instância, ele era formado, ele era um médico neurologista, ele estava no âmbito da sua formação acadêmica. Freud ele teve uma dificuldade muito grande financeira, então ele sempre foi um grande teórico que sempre buscou dar o melhor de si. Mas o que chamou a atenção do Freud para a própria psicanálise foi isso daí que vocês estão vendo aí, os primeiros passos da psicanálise. A partir de 1882, o Freud passou a se dedicar à clínica psiquiátrica. Então, vocês estão vendo aí que o Freud ele passou a dedicar na clínica psiquiátrica, embora relutasse em abandonar as pesquisas, com objetivos de estudar em Paris. Em 1885, obteve o mestrado em neuropatologia. Nesse mesmo ano, ganhou uma bolsa para um período de especialização em Paris com o neurologista francês J.M. Charcot. Então, o Freud, no período de Charcot, foi no momento que Freud ele desenvolveu a sua teoria, ele começou a observar, só um minutinho aqui, gente, só vou dar uma organizadinha. Ele começou a observar que as mulheres estavam tendo crises, umas crises aparentemente parecia ser fingimento, segundo a medicina, mas tinha algo atrás dessas mulheres. E é tão interessante que o Freud ele se interessou pela questão das histéricas. Então, ele se interessou pela questão das histéricas e nisso o Freud mesmo ele fundou a própria psicanálise. Então, isso aqui a gente já falou, então eu quero focalizar muito na vida mesmo do Freud, tá bom? Então, vamos lá. Durante 10 anos, Freud trabalhou sozinho no desenvolvimento da psicanálise. Em 1906, ele juntou-se com Adler, presta atenção nesses nomes aí, ó. Depois vocês podem estudar o nome de cada um desses. Esses daí são os primeiros discípulos do Freud. Olha só, em 1906, ele se juntou com Adler, Jung, Jones e Skell, que em 1908 se reuniram no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. Então, isso aí é uma coisa muito importante que vocês podem observar. Onde se decidiu a publicação de um anuário dirigido por Freud e Brouwer, cujo o relator-chefe era Carlos Gustav Jung. Então, o Freud, de alguma maneira, ele dedicou uma esperança muito grande na pessoa do Jung. Então, o Freud via na pessoa do Jung como se fosse um discípulo posterior, entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante, que o Jung, em primeira instância, ele acompanhou os passos do Freud, mas depois o Jung ele começa a ter várias discordâncias do Freud. Por exemplo, a interpretação dos sonhos. Existe o livro A Interpretação dos Sonhos do Freud e existe o livro A Interpretação dos Sonhos do Jung. O Freud, por exemplo, ele entendia que o inconsciente era desorganizado. E o Jung já entendia que o inconsciente era criativo. Então, por várias discordâncias, o Freud
mas o Jung rompeu e o Jung criou a sua própria teoria, que foi a chamada psicologia junguiana. Então, depois vocês querem estudar um pouquinho mais sobre Jung, vocês pesquisam aí Carlos Gustav Jung, que era o pai da psicologia junguiana. O primeiro sinal de aceitação da psicanálise no meio acadêmico surgiu em 1909, quando foi convidado a dar conferência nos Estados Unidos. Em 1910, por ocasião do segundo Congresso Internacional de Psicanálise, realizado em Nuremberg, o grupo fundou a Associação Psicanalítica Internacional, que consagrou os psicanalistas em vários países. Então, Freud ele tinha uma chamada reunião das quartas-feiras. Então, nessa reunião das quartas-feiras, o Freud ele deu um anel para cada psicanalista. Então, Freud ele estava alegre, por quê? Uma das maiores decepções do Freud foi realmente o Jung. Por quê? Porque o Freud, ele era judeu, não sei se vocês sabem, ele era judeu e o Jung não era. Então, o Jung já era um médico, então o Freud, ele colocou uma esperança muito grande na pessoa do Jung. Por quê? Porque ele falou assim, olha, o Freud sempre tentou desvincular ele, por ele ser um judeu, ele sempre tentou desvinculá-lo da fé judaica. Então, quando o Jung veio para o seu lado, esteve junto com ele investiu muito no Jung. Então, quando ele mais o Jung se romperam, houve Freud, talvez um dos maiores sofrimentos, uma das maiores decepções que o Freud teve, além da morte da sua filha, foi o rompimento com o Jung. Agora, aconteceu algo na vida do Freud aí bastante interessante. Eu estou passando assim um estudo um pouco mais rápido, gente, que é muito teórico para dar tempo, tá bom? Um fator muito interessante na jornada do Freud foi a questão do nazismo. Eu sou historiador também, além de psicanalista, sou historiador. O nazismo, o Adolf Hitler, esse que vocês estão vendo aí na imagem, juntamente com Freud, ele ascendeu ao trono, né? Se tornou uma espécie de um líder soberano na Alemanha. E o Hitler, ele tinha uma obsessão por estabelecer no mundo a chamada raça ariana. Então, ele estava indo praticamente em toda a Europa, impondo o nazismo na Europa. E pessoas deficientes intelectuais, deficientes físicos e judeus eram os mais perseguidos. Prova disso que houve mais um genocídio de mais de 6 milhões de judeus no período do nazismo. Então, você pode ver aí, com o advento do nazismo na década de 30, de 1930, a crescente perseguição aos judeus atingiram a vida de Freud. Em 1938, quando os nazistas tomaram Viena, Freud, de origem judia, teve seus bens confiscados e sua biblioteca queimada. Olha para vocês verem o que aconteceu com Freud. Então, Viena é a capital da Áustria e Freud era austríaco. Então, os soldados de Hitler chegou na Áustria e queimaram os livros da biblioteca do Freud, simplesmente por ele ser descendente de judeu. Inicialmente, Freud rejeitou o convite para se instalar na Inglaterra, mas em 1938, Freud mudou-se para Londres com a ajuda financeira de Marie Bonaparte. O nome você já sabe aí, da família de Napoleão Bonaparte. Tempos depois, 4 das suas irmãs foram mortas em campos de concentração. Tem um errinho aí que eu escrevi, forma mortas, mas na verdade foram mortas em campos de concentração. Então, durante o período do nazismo, grandes teóricos da psicanálise, da psicologia sofreram. Outro exemplo, que não tem nada a ver com psicanálise, mas tem a ver com saúde mental, outro que sofreu abruptamente no período do nazismo foi o Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Ele também esteve nos campos de concentração nazista, também era austríaco também. Mas o Freud, então, em primeira instância, ele se relutou em mudar da Áustria. Mas, com a ajuda de Mary Bonaparte, ele teve que mudar para a Inglaterra. Por que que a Inglaterra nessa época era um refúgio? Porque a Inglaterra era, na época, a maior potência mundial.
Então, a Inglaterra, nessa época, ela tinha uma força grande. Então, a Alemanha de Hitler não tinha ainda uma predisposição grande para dominar a Inglaterra. Então, a Inglaterra sempre era o porto seguro para as pessoas se refugiarem. Então, na saída do Freud, ele teve aí 4 de suas irmãs mortas nos campos de concentração nazista. Outra coisa interessante na vida do Freud é o casamento. Seu casamento, seus filhos. Geralmente a gente fala muito das obras do Freud, mas a gente esquece um pouco de falar sobre sua família. Em abril de 1882, Freud conheceu Marta, amiga de uma das suas irmãs. Em 17 de junho do mesmo ano, eles ficaram noivos. Após 4 anos de noivado, no dia 14 de setembro de 1886, eles se casaram. Freud e Marta tiveram 6 filhos: Matilde, Jean-Martin, Oliver, Ernest, Sofia e Ana. Vou dar um destaque para Sofia e Ana. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que foi a Sofia, a filha do Freud, que morreu de forma abrupta. E a morte da Sofia mexeu muito com o Freud, muito mesmo. Alguns teóricos dizem que, com a morte da sua filha, ele desenvolveu o conceito de pulsão de morte. Então, a partir da morte da sua filha, ele posteriormente desenvolveu o conceito de pulsão de morte. Agora, essa outra filha do Freud, a Ana, que você está vendo aí, ela também foi a precursora, Ana Freud, não Ana O, Ana Freud. Ana Freud, ela tinha um apego muito grande com o pai. Ela tinha uma identificação tão grande com o Freud. Mais para frente eu vou falar para vocês sobre Melanie Klein. Ela criou uma grande rivalidade com Melanie Klein. Então, Ana Freud, ela era uma pedagoga, ela tinha especialidade com crianças e também ela ajudou o Freud em muitos mecanismos de defesa do ego. Quando a gente estuda mecanismos de defesa do ego, foi Ana Freud que sistematizou. Então, o próprio Freud, hoje, nós, psicanalistas, nós não analisamos parentes, nem amigos, mas a gente tem que ser sincero, o Freud foi analista da sua filha Ana Freud. Essa daí que vocês estão vendo no colo do Freud aí na imagem. Então, dou destaque para essas 2 filhas do Freud, uma que morreu e a outra que se tornou uma grande psicanalista. Doença e morte do Freud. Em 1923, já doente, Freud passou pela primeira cirurgia para retirar um tumor no palato, ou seja, na garganta. Passou a ter dificuldades para falar, sentia dores e desconforto seus últimos anos de vida. Então, o Freud, ele morreu com um câncer, né, na garganta. O Freud, não sei se muitos de vocês sabem, ele usava cocaína, só que na época a cocaína não era uma droga como nós temos aqui hoje, uma droga pesada que causa dano para a saúde. Na época, Freud estava desenvolvendo um estudo na cocaína como um tratamento para as questões emocionais. Né? Depois ele viu que realmente não tinha nenhum efeito. Então, Freud, esse grande teórico que marcou geração, viveu uma vida dedicada para a psicanálise, de perdas familiares, perdas de filho, perdas de irmãs, e também, mesmo mediante a guerra, também, Freud ele morreu antes da explosão, literalmente, da Segunda Guerra Mundial. Então, ele escreve os seus últimos livros já na Inglaterra e ali aonde ele morre. E fica aí o legado do grande pai da psicanálise. Algumas das obras, o Freud ele escreveu várias obras, mas a gente dá destaque. Essas obras aqui são obras que vocês, é as que eu peço para vocês, que vocês mais estudam no Freud. Em primeiro lugar, a interpretação do sonho, principalmente o capítulo 7,
Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1904, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905, Totem e Tabu, de 1913, Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, O Mal-Estar na Civilização, de 1930, Esboço da Psicanálise e esse Moisés e o Monoteísmo, que é um livro que ele já escreveu na véspera da sua morte, tá bom? Então, encerramos aí a biografia do nosso pai da psicanálise, Sigmund Freud, e vamos passar para o próximo teórico. Lembrando vocês que o estudo é resumão, por causa do tempo, viu? Mas tudo que vocês estão ouvindo, pegue esse slide, depois faça pesquisas mais profundas, porque isso aqui é um aperitivo, tá bom? Agora, essa daqui é bastante interessante. A vida dessa, ela dá uma história de filme. A história de Melanie Klein. Essa quebrou recordes e essa quebrou tabus. Uma vida, literalmente, se for fazer um filme de Melanie Klein, dá um filme cheio de emoção, cheio de páginas, cheio de história. Melanie Klein, Melanie nasceu, as raízes, Melanie nasceu em Viena, também na Áustria. Vocês vão observar que os psicanalistas são austríacos e ingleses. Vocês vão observar que a psicanálise nessa época estava muito focalizada nesses ambientes. Então, Melanie Klein, ela nasceu em Viena em 30 de 3 de 1882. Então, vocês viram que ela era contemporânea do Freud, né? Viveu na época do Freud. Morreu em Londres, olha, também em Londres, em 22 de 9 de 1960. Então, ela morreu aos 78 anos. A vida pessoal de Klein, repleta de perdas e decepções. Seu pai se chamava Morris, nunca foi bem sucedido na vida. Estampando essa melancolia em suas atitudes, sua mãe, Libusta, aparentemente era extremamente dominadora, invasiva, trabalhando em uma loja de plantas, animais, para ajudar na renda familiar. Sua gravidez não havia sido desejada, tendo Klein teve um relacionamento distante com seu pai. Era bastante apegada com a sua mãe e a sua irmã. Sidonie, que morre aos 8 anos de idade. Outras perdas serão sentidas na vida de Melanie Klein. Olha, a Melanie Klein, ela possuía depressão, depressão grave. Por que Melanie Klein possuía depressão? Vocês vão ver aí que ela teve um histórico de perdas, morte de pai, morte de irmãos e morte de filhos. Então, a vida de Melanie Klein foi uma vida totalmente dedicada às perdas. Casamento, filho e morte. Eu vou ler, mas agora eu vou voltar e contar uma história muito interessante da vida de Melanie Klein. Como essa mulher quebrou recordes. Casou-se cedo, aos 17 anos, com o engenheiro químico Arthur Stephen Klein. Então, o nome Klein não é dela, é do esposo. O esposo dela era um químico, um estudioso, porém, o casamento dela com Arthur nunca foi um casamento dos melhores. Ela sempre teve problema no seu casamento até separar dele. Com quem ficou casada até 1926, com então 44 anos. Klein sofria com constantes viagens do marido, bem como seus problemas com depressão. Teve 3 filhos, Melita, essa daqui, gente, essa Melita, agora eu vou falar para vocês o que aconteceu com ela. Ela desenvolveu uma rivalidade muito grande com a mãe. O Hans também, que morreu, um dos filhos da Melanie Klein, que alguns, Melita diz que ele morreu de suicídio. Ela tinha uma rivalidade muito grande com a mãe e o Eric. Melita se mostrara sua adversária ferrenha no campo psicanalítico. E Hans morre em um acidente de alpinismo em 1934. Suspeita-se que tinha sido um suicídio. Olha para vocês verem. Essa Melita, que é a filha de Melanie Klein, antes eu vou retornar um pouco da história. Na época da psicanálise, a psicanálise ela era
totalmente dominada por homens. E na época, para ser um psicanalista, você precisava ser médico. Então, a psicanálise, até hoje, nos Estados Unidos, na América, para você ser um psicanalista nos Estados Unidos, você precisa ser médico. Na Europa, você precisa de filiação na IPA, e na Argentina tem outras. A Argentina foi mais abraçada pela psicanálise lacaniana, e o Brasil hoje, até esse momento, a psicanálise ela é livre da psicologia. Inclusive, a psicologia agora está tentando, o Conselho Federal de Psicologia está tentando impedir a prática da psicoterapia de terapeutas que não são psicólogos. Mas acredito eu que não vai conseguir, porque por muitas vezes já tentou. Porque o próprio Freud disse que a psicanálise não deveria ser dominada por bancos de faculdade. Então, isso era um sonho do Freud, da chamada análise leiga. Eu quero pedir a alguém que tiver com o seu microfone aberto, você só dá uma fechadinha aí para a gente continuar nossa aula, porque a aula está sendo gravada, viu? Para não ter nenhum probleminha. Então, Melanie Klein, ela quebrou esses recordes porque Melanie Klein não tinha nenhuma formação acadêmica. Então, a maioria dos psicanalistas até então era tudo médico. Jung, médico, Freud, médico, Ferenczi, médico, então Adler, médico, Abraham, médico. Só que a Melanie Klein, ela desenvolveu a sua teoria psicanalítica por causa de depressão. Ela teve perdas do seu filho, Hans, sua filha Melita em constante confronto com ela, a sua mãe muito possessiva, porque quando Melanie Klein ela caía na depressão, ela se prostrava, ela não dava conta de fazer nada, ela não dava conta de cuidar da casa. Então, a sua mãe, que era muito autoritária, dominava a casa. E o marido distante não dava muito moral para ela, a ponto dela futuramente se separar desse marido. Então, você está vendo que a vida de Melanie Klein é uma vida de muitas perdas, muitas decepções e insucesso. Então, por causa dessa depressão, Melanie Klein fez análise pessoal. Então, todo psicanalista tem que ter análise pessoal e depois supervisionado. Ela foi fazer sua análise pessoal com Freud. Então, em certo ponto, ela não se sentiu muito bem. O que ajudou Melanie Klein foi dois grandes psicanalistas, que foi o Ferenczi e o Abraham. Esses dois psicanalistas que Melanie Klein depois ela fez as suas análises pessoais. Não, eu volto atrás. Na verdade, Melanie Klein ela fez análise pessoal com Ferenczi e depois com Ávara. Então, é que esses dois que ajudaram ela. Então, eles perceberam que Melanie Klein era muito inteligente, mesmo ela não possuindo formação acadêmica. Então, Melanie Klein fez as suas análises pessoal, e o que deu a força para Melanie Klein entrar na Associação de Psicanálise e escrever a sua história como psicanalista, a primeira psicanalista que não tinha formação acadêmica, que nem médica era. Então, Melanie Klein não tinha ensino superior. Então, na época, as mulheres, a psicanálise era muito machista, as mulheres não tinham muita vez na psicanálise. Então, através de Melanie Klein, que a psicanálise, a psicanálise feminina começou a romper, mas com a ajuda de Sandor Ferenczi e de Abra, que Melanie Klein conseguiu entrar a fundo na psicanálise. Então, a Melanie Klein também, ela desenvolveu uma grande rivalidade com a filha do Freud, Ana Freud. Então, por quê? Porque as duas trabalhavam com crianças. A Ana Freud ela tinha uma ideia mais pedagógica da criança. Então, hoje o objetivo não é falar sobre a teoria, mas essa história é muito interessante. Melanie Klein já acreditava que a criança, desde os seus primeiros meses de vida, a criança possuía a posição que ela diz, posição esquizoparanoide e depressiva. Então, que a criança possuía também uma certa bipolaridade, mesmo nos primeiros meses de vida. E é claro que a Ana Freud discordava completamente dela, a ponto das duas desenvolver uma grande rivalidade. Então, o Freud ele sempre teve assim, ele nunca se mostrou, nunca deu uma opinião direta sobre Melanie Klein. Alguns dizem que Freud admirava a dedicação dela, a inteligência dela mesmo não tendo
formação acadêmica, mas ele não se atreveu a estar falando de Melanie Klein por causa da rivalidade que Melanie Klein desenvolveu com a filha do Freud, Anna Freud. Então, Melanie Klein desenvolveu a teoria da chamada brincar, análise com criança, brincando com criança. Tanto a Melanie Klein como a Anna Freud tinha esse hábito da chamada, hoje se chama lodorterapia. Então, através delas começou essa análise com crianças em forma de brincadeira. Aqui já idosa, né, as principais teorias de Melanie Klein. Depois vocês leem, se vocês se interessam por Melanie Klein. Eu, particularmente, me interesso demais pela teoria dela. Eu não faço atendimento com criança, não é o meu forte. Então, eu já tive alguns atendimentos com criança, não me identifiquei muito, mas é bastante interessante para quem trabalha com pedagogia e quer se aprofundar no trabalho com crianças. Vocês precisam ler as principais obras de Melanie Klein. Quais são elas? As teorias da Melanie Klein, as mais interessantes. Essa teoria, a teoria do seio bom e do seio mal, vocês podem ler sobre ela. A posição que eu acabei de falar, esquizoparanoide depressiva. Klein também introduziu os conceitos de posição esquizoparanoide, caracterizada pela dualidade amor e ódio e ansiedade. Então, a Klein falou assim, ó, criança, ali, os primeiros dias de vida, elas possuem amor, ódio e ansiedade. E Anna Freud discordava completamente disso. Então, se vocês querem entender, vocês que são pedagogos, que gostam de trabalhar com crianças, então tenta estudar um pouquinho Anna Freud, a Melanie Klein e uma psicanalista que depois vocês podem estudar, Franciois Doutor, o nome dessa psicanalista, também trabalha com criança, e o Winnicott também, que gosta de trabalhar com criança, que nós vamos falar o próximo, tá bom? Então, essa foi a história resumida da nossa segunda personagem aqui dos teóricos da psicanálise, Melanie Klein. Então, está aí, né, as principais obras, eu não vou ler, depois vocês leem. Esse daqui é bastante interessante, a história dele, Donald Winnicott. Esse aqui tem uma história bastante interessante, ele é considerado o chamado psicanalista neutro. Então, nesta época, até o Winnicott, se tinha muito essas ideias, eu sou por Freud, eu sou por Melanie Klein, eu sou por Anna Freud, então tinha muito esse partidarismo. Então, o Winnicott, ele sempre tentou se manter um pouco distante dessas coisas. Quem era o Winnicott? Donald Winnicott, nascido em 7 de abril de 1896 e morto em 28 de janeiro de 1971. Foi um pediatra, médico, né? Pediatra e psicanalista inglês, influente no campo da teoria das relações objetais e do desenvolvimento psicológico. Foi líder da Sociedade Britânica de Psicanálise Independente, está vendo? Independente. Então, ele era um inglês, foi líder da Sociedade Britânica de Psicanálise Independente e presidente também da Associação Britânica de Psicanálise por 2 vezes. Então, o Winnicott, ele tinha 2 irmãs, era filho de um comerciante que foi por 2 vezes prefeito da sua cidade. Então, o Winnicott, ele era, gente, de uma família rica. Então, Winnicott, enquanto Melanie Klein veio de uma família mais simples, Freud também veio de uma família de judeus, o Winnicott já foi diferente. Ele já nasceu em uma família abastada, em uma família tradicional. A família de Winnicott era protestante. A família de Winnicott era metodista. O metodismo, para quem estuda teologia, não sei se alguém que está aí estuda, mas eu também sou formado em teologia, então o metodismo, como eu posso falar, o metodismo, o puritanismo era muito forte na Inglaterra. Então os pais de Winnicott se espelhavam muito na ideia de John Wesley. John Wesley é o pai do metodismo. Então a família de Winnicott era toda uma família tradicional metodista. E o Winnicott, ele dizia não ser religioso, mas muitas das suas ideias psicanalíticas, John Wesley, pai do metodismo, de alguma forma mesmo indireta, influenciou algumas teorias de Winnicott.
Se casou com Alice Taylor em 1924 e por volta de 1927 se separou, tendo em vista a vida conflituosa do casal. Você está vendo aí que os psicanalistas, na sua grande maioria, eles tiveram problemas pessoais. O Freud, por exemplo, ele casou com a Marta, ele teve um longo casamento, mas teve problemas de percas de filhos, teve problemas no relacionamento com o Jung, com outros psicanalistas. A Melanie Klein, vocês acabou de ver, muito problema familiar. O Winnicott também, problemas em casamento, a ponto de se separar. Após 2 anos de seu divórcio, casou-se com Claire Britton, uma assistente social que o psicanalista conheceu durante a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Claire se tornou psicanalista também. Winnicott não teve filho. Então, Winnicott é um dos poucos psicanalistas famosos que não possuiu filhos. E na grande maioria, todos tinham vários filhos. Então, a morte. Don Winnicott faleceu em 25 de janeiro de 1975 após uma série de ataques cardíacos, deixando um legado duradouro na psicologia e na psicanálise infantil. Sua abordagem teórica e clínica continua a influenciar práticas contemporâneas a enriquecer o entendimento das dinâmicas infantis das intervenções psicanalíticas com crianças. Então, o Winnicott, ele foi um psicanalista que também, de alguma forma, o Winnicott bebeu na fonte de Melanie Klein, de uma forma indireta, mas ele bebeu. Então, nos parece que o Winnicott ele se identificava mais com as ideias de Melanie Klein do que com Anna Freud. Lá na frente, o último que eu vou falar para vocês, que é o Bion, ele também fez até análise com Melanie Klein. Então, vocês estão vendo tanto que Melanie Klein rompeu com fronteiras. Mas uma coisa muito interessante nas obras do Winnicott é que o Winnicott, enquanto Melanie Klein falava dessa questão do seio bom, do seio mal, da posição esquizoparanoide, o Winnicott ele desenvolveu uma teoria muito interessante, a teoria do self, do chamado falso eu. O Winnicott também, uma coisa que é muito interessante que vocês podem estudar no Winnicott, é uma teoria que ele chama assim da mãe suficientemente boa. O que é isso? Então, para o Winnicott, uma mãe que, que vai educar bem os seus filhos desenvolver uma vida psíquica ativa, uma vida, um neurótico mais equilibrado, a mãe não pode ser extremamente boa e ela também não pode ser extremamente mal. A mãe tem que ser suficientemente boa. O que é isso? Suficientemente boa. Então, segundo o Winnicott, a mãe tem que agradar a criança e, às vezes, ela também tem que desagradar. Então, isso é o chamado mãe suficientemente boa. Segundo a teoria de Winnicott, isso traz um bom equilíbrio psíquico para a criança no percurso da sua vida até a fase adulta. Então, hoje o nosso objetivo não é falar das teorias, mas sim dos teóricos. Então, se você também gosta de trabalhar com criança, então você pode se aprofundar mais no quesito de Donald Winnicott, tá bom? Esse daqui é bastante interessante e difícil demais de entender ele, porém é um dos que fez mais escola. Eu acredito que todos vocês, não sei, não tem noção de qual fases que vocês estão hoje do curso de vocês estão iniciando, está no meio, já no final, mas Lacan é, talvez não, depois do Freud, é o psicanalista mais famoso que mais fez discípulos. Então, o Jean-Jacques Lacan foi o psicanalista, depois do Freud, que mais fez história. E hoje mesmo, no Brasil, por exemplo, a maioria dos grandes psicanalistas hoje são lacanianos. Por exemplo, gente, eu esqueci o nome hoje, um dos psicanalistas mais famosos hoje, que faz vídeos famosos aí na YouTube, eu esqueci. Ele, hoje, a maioria dos grandes psicanalistas são lacanianos. É uma teoria bem complexa, mas
bem interessante. Então, quem foi Lacan? Jacques Marie Lacan nasceu em 13 de abril de 1901, foi a primeira criança de uma família da média burguesia que prosperava durante a fase de grande progresso técnico. Para a gente ganhar tempo, Jacques Lacan cresce em companhia de uma governante no apartamento parisiense de seus avós, com quais vivem seus pais, situação que origina uma ruptura entre o pai e a avó. É um meio marcado, segundo Rodinesco, que é uma teórica que mais escreve sobre Lacan, pelo cleri, clericalismo e hostilidade aos valores da República da laicidade. Lacan se consagra no seu trabalho. Seu irmão mais novo nasceu em 1902 e morreu de hepatite em 1904. Olha para vocês verem mais. Todos os psicanalistas teve grandes decepções e grandes percas na sua vida. Sua irmã, Madeleine Mary Emanuele, que se casaria com um primo, Jacques Roux, viveria na Indochina, nasceu em 1903. A caçula, Mari, de 7 anos, se tornou monge beneditino sobre o nome de François. Então, esta é a vida de Lacan. Então, nós vamos falar um pouco da sua morte, falar um pouco da sua teoria aqui no final, que nosso tempo já está indo. A morte, sofrendo de um câncer no cólon, ou seja, no intestino, que tardou a operar, já muito debilitado desde um acidente de carro em 1978, Lacan reduziu sem cessar as suas atividades a partir de fevereiro de 1980. Jacques Lacan morreu devido a um câncer no colo. Ele faleceu em 9 de setembro de 1981, após uma cirurgia para remover um tumor maligno no colo, que é no intestino. Lacan também sofria de distúrbios cerebrais e afasia parcial antes da sua morte. Então, tanto Freud, quanto Melanie Klein, quanto Lacan, todos eles tiveram essas mortes com muito sofrimento no final da sua vida. Agora, o Lacan, ele quase não, nós não temos muitas informações sobre a vida de Lacan. Nós temos muitas informações sobre os seus seminários. Na verdade, o Lacan nem livro escreveu. Acho que, se eu não me engano, ele escreveu um livro só, que os teóricos posteriormente aí ele juntou as suas obras. Então, o Lacan fazia muito seminário. Então, quando você lê um pouco sobre Lacan, você vai ler seminário 1, seminário 2, seminário 3. Eu não é minha especialidade Lacan. Então, tem muita coisa do Lacan que eu conheço, mas tem muitas coisas da teoria do Lacan que eu desconheço. Minha especialidade é muito mais focalizada na psicanálise do Freud mesmo. Só que eu sou muito amante da psicanálise integrativa, dos teóricos das 7 escolas da psicanálise. As obras mais importantes de Lacan para a psicanálise incluem os escritos e os seminários. Em Os Escritos, destaca-se o texto como o estádio do espelho, função e campo da fala, da linguagem, a instância da letra no inconsciente. Os seminários, por sua vez, abordam temas como o eu, as formações do inconsciente, a angústia e os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Então, eu posso destacar em algumas obras do Lacan. Se vocês querem começar a estudar Lacan, vocês falam por onde começar Lacan. Vocês começam pelo real, simbólico e imaginário. Então, essa é a espinha dorsal da psicanálise lacaniana. Uma coisa bastante interessante também, o Lacan se dizia trazer o Freud de novo, porque depois da morte do Freud, psicanalistas eles começou a tomar outras direções. Por exemplo, a Melanie Klein também se dizia freudiana, mas de alguma forma ela se afastou do Freud. O próprio Winnicott escreveu a sua própria história, e o Lacan dizia trazer a psicanálise freudiana de novo. Mas, na verdade, se você lê mesmo Lacan, você vai entender que o Lacan não repetiu a psicanálise freudiana, ele reinterpretou, de acordo com a ideia dele, as teorias do Freud. Por exemplo, o Freud entendia
o inconsciente através de atos falhos, através de interpretação de sonhos, através de xistes. O Lacan também acreditava nisso, só que o Lacan ele aprofundou algo mais. Por o Lacan ser muito apegado com a linguística, ele dizia que o inconsciente é estruturado numa linguagem, entendeu? Essa ideia é bastante interessante quando você vai ler. O Lacan diz que o inconsciente ele é revelado, ele é estruturado mais na linguagem. Então, isso foi uma das principais conceitos lacanianos, tá bom? Vamos agora para o nosso último teórico. Eu acredito que esse daqui, poucos de vocês já leram sobre ele, muito pouco, porque ele faz parte das 7 escolas da psicanálise, mas pouco lido no Brasil. Então, muito importante ler esse teórico aqui, mas ele é pouco lido no Brasil. É o Alfred Bill. Wilfred Bill. Wilfred Bill, ele nasceu em 1897 e morreu em 1979, olha, então, bem recente. Nasceu em Muttra, noroeste da Índia. Olha para vocês verem, Bill era indiano, mas mudou-se com 7 anos de idade para a Inglaterra. Então, vocês estão vendo que a maioria desses grandes psicanalistas, eles usavam a Inglaterra como uma espécie de um polo da psicanálise. Por exemplo, o Winnicott era inglês, o Bion, indiano, mas cresceu, fez toda a sua história na Inglaterra. A própria Melanie Klein também foi para a Inglaterra. Então, a Inglaterra era uma espécie de um berço. A Inglaterra e também a França, nessa época, era o berço da psicanálise. Então, quem foi o Bill? Então, ele um indiano, foi educado no internato da Inglaterra, onde era infeliz, sentindo falta dos pais, da sua ia e da Índia que amava. Ele lutou na França no regimento de tanques durante a Primeira Guerra Mundial, foi premiado com o DSO, Ordem de Serviço Distinto, pelo governo francês. Após a guerra, Bion cursou História. Esse homem é um intelectual, gente. Após a guerra, Bion cursou História na Faculdade de Oxford. Mais tarde, estudou Medicina na Universidade de Londres. Depois de se formar como médico, passou 7 anos na clínica em Londres, treinando em psicoterapia psicanalítica. Então, gente, o Bion é bastante interessante, né, que esse homem é um intelectual. Primeiro, o Bion, ele se tornou um soldado, se tornou até capitão na guerra, lutar a guerra. Depois o Bion se tornou um historiador. E depois ele teve a ideia de se tornar um médico. E o engraçado é que ele se tornou um grande cirurgião. Então, o Bion era um cara muito inteligente mesmo. Então, por causa de algumas questões interiores, o Bion se interessou pela psicoterapia psicanalítica. Então, vocês observam que a maioria desses psicanalistas, a maioria deles entraram na psicanálise por problemas particulares deles. Vazio existencial, depressão, crises familiares. Então, a maioria dos grandes psicanalistas se tornaram psicanalistas por causa dos seus problemas particulares. Então, o Bill também foi. E quem foi a analista do Bill? Nada mais, nada menos do que Melanie Klein. É isso daí. Melanie Klein foi analista por muito tempo do Bill. E Melanie Klein percebeu que o Bill era um cara inteligente, era um médico, era um cara destacado. Então, Melanie Klein, de alguma forma, manteve Bill do lado dela para o Bill projetar ela para cima. Então, da mesma forma que Melanie Klein se apegou com Ferenczi e também com Abraham, ela também viu na pessoa de Bill, no seu analisando, como uma pessoa que queria soprar o nome dela na psicanálise inglesa. Então, por um tempo, o Bill não deu muito certo com Melanie Klein. Não é que ele bateu de frente, mas ele via que parece que a Melanie Klein estava usando muito ele, não estava surtindo grande efeito, mas ele, querendo ou não, ele usou muitas teorias de Melanie Klein
futuramente o Bion vai desenvolver uma grande teoria, até então não existente. Só quero pedir a alguém que tiver com o microfone aberto para você fechar, viu? Só aperta seu microfone aí e fecha, porque eu já estou encerrando a aula para a gente já entrar no bate-papo, tá bom? Então, o Bion, ele usou a teoria de Melanie Klein e o bastante interessante é que ele criou a chamada teoria de grupo. Já viu aquelas teorias, aqueles filmes americanos, que aquelas pessoas ficam sentadas em roda e cada um fica falando da sua vida? Aquilo ali foi uma teoria criada pelo Bion, a chamada teoria de grupo, tá bom? Vamos lá, a morte dele. Em agosto de 1979, decide voltar para a Inglaterra. Parece que desejava se reaproximar dos filhos e se preparara para voltar a clinicar, quando foi acometido cronicamente por leucemia mieloide aguda, mais um psicanalista que morreu de câncer. Ao tomar ciência do diagnóstico, teria dito: a vida sempre nos reserva surpresas, geralmente desagradável. Bion morreu em questões de dias, com 82 anos, em 8 de novembro de 1979, na cidade de Oxford, na Inglaterra. Então, se encerrou a história de um grande psicanalista. Quais foram as suas principais contribuições? Vamos lá. Teoria do pensamento e elementos alfa e beta. Esses elementos alfa e beta, gente, é uma das obras mais interessantes do Bion. É difícil você entender, mas se você interessa muito pela algum desses teóricos que você mais se identificou, porque geralmente, gente, quando a gente vai tentar militar na psicanálise, geralmente a gente escolhe um ramo para a gente trabalhar. Para você escolher as 7 escolas da psicanálise, você precisa ter muito estudo. Mas, geralmente, alguns se identificam com a psicanálise freudiana, outros com a kleiniana, outros com a lacaniana, outros com a escola de Winnicott, de Bion. Mas, se você se interessar por Bion, leia alfa e beta, a teoria do pensamento dos elementos alfa e beta. Então, e leia também a teoria de Bion sobre grupos. Então, uma teoria muito interessante. Teoria das funções também. Então, como eu falo para vocês, o objetivo hoje não é falar das teorias, mas leiam. Então, nas ideias de Bion, vocês podem ver que ele tem muitas ideias particulares, mas se você ler Melanie Klein, você vai ver que muita coisa da ideia de Melanie Klein, Bion também, ele associou na sua obra. Por exemplo, os psicanalistas, vocês podem observar que a maioria dos psicanalistas não quis trabalhar com pessoas psicóticas. Vamos dar um exemplo para vocês verem. O Freud não quis trabalhar muito com psicótico. Gente, eu peço aí que alguém desliga o seu microfone aí, porque pode atrapalhar os colegas, viu? Você que está aí ligado na aula, é muito fácil. Vai lá no microfone, está escrito ativar mudo. Você vai no microfone, aperta em cima, você está ouvindo a minha aula direitinho e também você não vai atrapalhar os colegas e também não vai me atrapalhar aqui, tá bom? Então, voltando ao meu raciocínio, o Bion, a maioria dos psicanalistas, eles não trabalhavam com psicóticos. Vocês podem observar que o Freud foi muito vago na questão de psicóticos. A Melanie Klein também trabalhou com o caso Dick, mas também não tinha muita especialidade na questão dos psicóticos. Psicóticos, tanto Lacan quanto Bion foi os que mais trabalharam essa ideia das ansiedades psicóticas. Então, por exemplo, lá embaixo, vocês estão vendo lá, teoria dos grupos. Bion expandiu a teoria de Freud sobre o funcionamento grupal, destacando as ansiedades psicóticas e as pressões regressivas que a participação em grupo pode produzir. Então, não sei se vocês lembram de uma obra do Freud chamada Psicologia das Massas e Análise do Eu. O Freud ele fala como as massas, como os grupos podem influenciar nas ações das pessoas. Então, o Bill pega um pouco dessa ideia do Freud e diz
como a participação de pessoas em grupo pode induzir as pessoas a fazerem algo. Então, vocês podem observar que o Bill, ele pegou ideias da Melanie Klein, pegou ideias do Freud. Então, o cara é um poliglota, um cara extremamente inteligente, era um bom médico, era um bom historiador, um bom soldado e um ótimo psicanalista também. Tá bom? Então, gente, está aí, finalizando, isso aí é a nossa especialidade, né? Eu sou psicanalista, eu sou pós-graduado em teoria psicanalítica aqui pela Faculdade de Minas Gerais, sou de Goiás, mas eu fiz teoria psicanalítica pela Facu Minas, eu sou formado em História também pela Universidade Pitágoras Unopar, do Paraná, sou pós-graduado em docência no ensino de História pela Facu Minas, também sou pós-graduado em Filosofia e Sociologia também pela Facu Minas, eu também sou formado em Teologia pela Unopar, Universidade do Paraná, e sou escritor também, tá bom? Então, tá aí. Essa foi a nossa aula de psicanálise, e neste momento eu volto à minha tela para abrir o espaço aqui para vocês, alguém de vocês que queiram interagir conosco. Eu espero que vocês tenham captado pelo menos 20% que a gente falou. Se às vezes a gente não falou algo, às vezes não saciou seu anseio, lembrando vocês que essas aulas são aulas resumo. A gente não consegue esgotar o assunto em uma aula de 1 hora. Então, sempre eu tentei resumir a um pouquinho de cada teórico, de 10 a 15 minutos para cada teórico, mas o objetivo foi aguçar o seu intelecto. Então, pega esses teóricos, Freud, Melanie Klein, Winnicott, Lacan e Bayon. Estude esses teóricos. Por exemplo, a Casa do Saber, ela tem muita estudo sobre a biografia desses autores, então busque estudos, aprofunde. Por exemplo, estuda sobre a, os discípulos de Freud, existem alguns discípulos do Freud que é muito bom de você estudar, como o próprio Ferenczi. Hoje na psicanálise a gente tem essa ideia assim, ó, olha, você não pode sugestionar. Então isso é o lema da psicanálise. Atenção flutuante, você tem que ouvir o analisando, você conduz ele sem sugestionar. O Ferenczi, ele trouxe algo diferente. Ferenczi falou assim, olha, vocês podem ouvir, mas em certas partes, quando a análise não estiver rompendo, vocês podem fazer alguma sugestão. Então, isso é a escola ferenciana. O Reich, por exemplo. O Reich, depois ele criou a sua própria teoria, mas o Reich trabalha muito com essa questão da sexualidade. Por exemplo, a sexologia. Quem gosta desse negócio de formar em sexologia, o Reich é uma boa oportunidade para você entender essa função sexual, genital mesmo, função do sexual. Então, o Reich trabalha muito com isso. Se você interessa um pouco por essa questão de alquimia, por essa questão de antepassados, o Jung, ele também era um teórico da psicanálise, depois criou a sua, ele fala sobre enquanto Freud diz que o inconsciente é único, o Jung diz o chamado inconsciente coletivo, a persona, então é muita coisa boa, gente, a psicanálise ela é infinita, então tem muita coisa boa para você aprender, tá bom? Gente, então essa foi a nossa aula. Agora eu quero abrir o espaço para vocês conversar comigo aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão do que a gente falou ou do que a gente não falou na aula, se estiver dentro do pressuposto daquilo que a gente preparou para esta aula, eu queria ver quais dos alunos aqui pode interagir conosco. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma sugestão? Tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Excelente, até a próxima, sem dúvida. Então tá ótimo. Então, se você tá sem dúvida, tá bom demais. Tem mais alguém?
Pode perguntar. Se alguém quiser perguntar, eu tenho uns 15 minutinhos para dialogar com vocês. Se as Ok, boa pessoas. noite. Boa noite, Genildo. Pode ficar à vontade. Olha, inicialmente eu não tenho dúvida, até porque o assunto, como o senhor mesmo relatou, é bem resumido. Então, eu vou ter que me aprofundar mais, e aí assim eu vou ter muita dúvida. Tá ok. Eu comecei a me aprofundar mais no assunto, vai gerar bastante dúvidas em mim, porque o assunto é muito vasto. O senhor trouxe aí um resumo do resumo Isso. explicativo. Genildo, Mas, é isso daí. Então, mas aprofunde mesmo, faça seus aprofundamentos, com certeza você vai se identificar com alguém. Então, a gente, quando o bom da psicanálise é que quando você vai lendo, tem muita gente que trabalha com essa ideia assim, eu sou psicanalista ortodoxo, só Freud. Não, a psicanálise não está resumida em Freud. Então, ele é o pai da psicanálise, mas ela não está resumida. Vou dar um exemplo para vocês. É, hoje as pessoas têm aquela ideia assim, Gênio, a psicanálise não pode religioso envolver com psicanálise. Com certeza você já viu muitos daí. Mas um dos melhores amigos do Freud era um pastor protestante da Suíça. Um dos maiores amigos do Freud. Então, hoje a psicanálise ela é laica, ela não é uma teoria religiosa, nem uma teoria ateísta. Mesmo que o Freud se auto-intitulou como ateu, mas um dos amigos que o Freud deu mais certo era um psicanalista cristão protestante. Existe uma psicanalista também que ela era cristã, chamada Francioise Doutor, ela é católica, e foi uma grande psicanalista. Então, muitos teóricos, Genival, muitos. Por exemplo, quando você for ler o Freud, você vai achar muito interessante. Quando você lê Anna Freud, você vai achar muito interessante. Você lê Melanie Klein, você lê Winnicott, você lê Ferenczi, você lê Abraham, você lê Adler, você lê Jung, você lê Reich, você lê Ferenczi. Então, eu recomendo vocês ler assim, se eu pudesse recomendar vocês, é claro, no Freud, e vocês lerem o Ferenczi, o Lacan também, que é muito interessante. Então, são muitas teorias boas. Então, não fica só nisso. Então, faça o possível para vocês aprofundar nesses teóricos, analisar as ideias deles, e com certeza vocês vão ver que a psicanálise ela é infinita, tá bom? Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Se não tiver, eu já vou encerrar a nossa aula. Tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, mais alguma sugestão? Se tiver, a gente vai interagindo. Se não tiver, nós já vamos estar encerrando a nossa aula dessa terça-feira. Tem mais alguma pergunta? Então, se não tem, gente, nós vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer cada um de vocês que esteve aí conosco 1 hora e 6 minutos de aula, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aí. E o que eu quero pedir para vocês, independente se vocês forem ser analistas no futuro ou se vocês estão fazendo psicanálise só para vocês mesmos, para o autoconhecimento, para lidar nas relações interpessoais, independente de qual seja o seu objetivo, aprofunde na psicanálise, estude mesmo, guarda esses PDF que a gente manda aí, que o professor manda para vocês, vai lá, pega os nomes, pega as obras, estude, tira um tempinho aí de pelo menos 1 hora, 2 horas por dia na sua folga, estude mais a psicanálise, porque hoje tem muito o conteúdo é vasto. Essas obras psicanalíticas, na grande maioria delas, elas são públicas. Você acha livros em PDF, estudos em PDF, para todo lado aí na internet, tá bom? Então, eu agradeço vocês, desejo para vocês uma ótima noite e uma próxima oportunidade nós estaremos com essa turma aqui, tá bom? Muito obrigado, boa noite para todos e uma próxima oportunidade estaremos juntamente com vocês.